com base nas aulas anteriores, vimos que a função C é uma função de teste lógico e que ela permite saber valores verdadeiros ou falsos a partir de uma condição imposta. Bom, esta aula em específico também falaremos sobre a função C, porém com um acréscimo de uma outra função chamada E. Então, o que nós veremos, na verdade, seria a função CE, tá? Então, a função C ela é utilizada em um conjunto com a função E no teste lógico que precisa ter duas condições para que o Excel consiga trazer uma resposta verdadeira ou falsa. Então, lembrando que quando nós falamos da função C, nós fazemos uma pergunta se determinado valor está ou não dentro de uma regra. Utilizando a função CE, nós fazemos duas condições, ou seja, nós criamos duas regras para que a partir dessas duas regras nós saibamos se o valor ele está dentro ou não, se está de acordo ou não, para trazer então uma resposta verdadeira ou falsa. Então, se tratando da planilha que nós já havíamos feito, a planilha do Adolfo, né, de código 007, nós fizemos aqui uma avaliação para saber se ele teria aprovação ou reprovação a partir de sua média, tá? Mas nós sabemos que, por exemplo, nas escolas existem dois conceitos de avaliação, que seriam a frequência do aluno, ou seja, quantas vezes ele frequentou ou quantas vezes ele faltou, e a média. Então, a maioria das escolas elas não fazem só uma avaliação pela nota ou só pela frequência, e sim por ambos. Não adianta, por exemplo, você ter uma boa nota, mas ter muitas faltas, ou ir muitas vezes à escola, mas ter notas baixas, né? Então, o que a gente vai fazer aqui é simplesmente esse comparativo utilizando a função CE. Então, aqui no lugar da situação, que era onde nós já havíamos feito o nosso condicional, a nossa regra para saber se seria aprovado ou não, nós vamos deletar. E aqui, ao invés de situação, nós vamos criar uma coluna chamada faltas. E aí eu vou colocar aqui alguns números fictícios: 200, 325, 643, 732, 126, 403, 222 e 900, por exemplo. E aí a última coluna que for sobrando, sim, a gente vai acrescentar a situação para que então a gente consiga fazer aqui a verificação da função, tá? Então, recapitulando, função juntamente a E, ela vai ser necessária para fazer uma avaliação de duas condicionais, tá? Então, não muda muita coisa do que já fizemos. Então, nós sabemos que quando nós abrimos a função C, ele já permite que nós façamos a nossa verificação a partir de teste lógico. Porém, eu quero fazer uma junção de função, ou seja, eu quero acrescentar a função E dentro da função C. Então, eu vou colocar aqui a letra E e ele já vai falar para mim, ó, verifica se os argumentos são verdadeiros ou falsos, né? E retornam ali o que é necessário. Então, aqui o que ele mostra inicialmente? Teste lógico 1 e teste lógico 2, ou seja, as duas regras que eu preciso criar para que então eu tenha a resposta a partir dessas duas regras. Então, a primeira regra, teste lógico 1, é relacionada à função C e o teste lógico 2 é relacionado à função E. Então, como eu comentei, nós temos aqui, né, a primeira regra que fala que se o aluno ele tiver uma nota maior do que 7, ele é aprovado. Legal. Do contrário, ele é reprovado. Agora, se eu for avaliar pela média e pelas faltas, eu preciso também de uma segunda regra. Então, vamos criar uma aqui, ó. Então, primeiro eu vou falar o seguinte, ó. Se a média do meu aluno for maior do que 7, ponto e vírgula, e, né, seria o segundo teste lógico. As faltas
forem maiores do que 250, por exemplo, eu fecho parênteses. Aqui eu estou fechando o parênteses da minha função e, onde eu crio o meu teste lógico. Porém, ainda tenho aqui a função C aberta. Ó. Observe que tem um segundo parênteses ali. É aonde eu vou colocar as minhas informações sobre o que vai aparecer na tela. Se vai ser um valor verdadeiro ou falso. Então aqui, ó, ponto e vírgula, aprovado. E diferente disso, reprovado. E aí sim eu fecho parênteses. Ó, observe que ele faz marcações com cores. Ó. Parênteses marrom relacionado a uma função, parênteses preto relacionado a uma outra função. Então, qual que é a finalidade da função C juntamente à função I? Avaliar duas regras e somente responder como verdadeiro, dando a resposta positiva, se as duas regras elas estiverem dentro do padrão. Ou melhor, se os dois valores estiverem dentro das duas regras criadas. Por exemplo, estou fazendo uma avaliação da média e estou fazendo uma avaliação das faltas. Estou dizendo que a minha média ela tem que ser maior do que 7 e as minhas faltas elas têm que ser menores do que 250. Então, se o meu aluno ele tirou mais do que 7, mas ele tem mais faltas do que o devido, ele vai ser reprovado. Ou, se o meu aluno ele tirou menos do que 7, mas mesmo assim ele tem poucas faltas, ele também vai ser reprovado. Então, a aprovação ela vai vir conforme as duas regras estiverem de acordo. As duas informações, os dois valores estiverem dentro da regra. Então, por exemplo, para a aula de português, ele vai ser aprovado ou reprovado? Ele vai ser reprovado. Por quê? Ele tem faltas menores do que 250, ele está dentro de uma regra. Porém, a sua média ela é menor do que 7, ele não cabe dentro da regra. Então, automaticamente, ele vai trazer como reprovado. E aí, eu fazendo a alça de preenchimento, eu vou ter todas as faltas aqui, ó. Por que ele deu reprovado em todas? De acordo com a regra que a gente fez, né? A regra fala que as faltas elas têm que ser menores que 250. Bom, eu vou aumentar um pouco aqui, ó, para 550. Automaticamente, alguns valores eles vão ser modificados. Olha só, esse aqui, por exemplo. Por quê? Bom, 8,25 ele é maior do que 7, então ele está dentro da primeira regra. E 403 é menor do que 550, então ele também está dentro da segunda regra. Então, automaticamente, ele vai ser aprovado. Bem, então o conceito da função CE seria esse, tá? Fazer uma junção, na verdade, de função para que você tenha uma possibilidade de avaliação de mais regras, criação de mais regras, para que a partir dessas regras você tenha um determinado resultado, um determinado valor. Nós vamos ficando por aqui. Na próxima aula damos continuidade usando uma outra tabela como exemplo.